ia. Não, mas é porque o capítulo 10, é o 10, né? É, o capítulo 10. Ele foi intrigante para mim porque ele me trouxe muitos questionamentos, né? Até mesmo por uma parte de quando ele fala que o governo tratava aqueles corpos mortos como uma folha, como um número, né? Como uma estatística e não como uma pessoa que faleceu no meio de um combate, né? E aí aquilo ali me trouxe uma realidade que muitas empresas elas vivenciam aquilo, tipo, os funcionários são os números. E aqui na Drive eu achei tão bacana quando eu entrei, que diferente das outras empresas que eu trabalhei, obviamente, aqui era muito tudo doido, tudo mudava toda hora, mas era tão bacana que quando eu não me sentia só mais um número aqui dentro, né? Eu me sentia parte de algo, né? Parte de uma equipe que ia prosperar, parte de uma história, fazer parte da Drive era algo que iria fazer eu crescer tanto pessoalmente quanto profissional, e poder demonstrar como eu posso ajudar era algo diferente que a gente tinha aqui. E aí, depois disso, lendo o livro, eu comecei a fazer mais questionamentos, que eu falei, caramba, né? Eu falei assim, a gente tá achando que a gente tá lindo e bonito, mas não. Porque tem uma parte que ele fala sobre a inclusão das pessoas dentro do planejamento, como toda ponta, não somente aqueles que vão para a batalha, não somente os líderes estar planejando, mas eu até coloquei aqui que era na parte, aqui, pelo menos aqui no livro digital, era na página 78, que aí ele pega e fala, né? Porque um jovem atirador CEO, com um papel muito limitado no processo de planejamento, que estava ocupado com armas e equipamentos, consertando veículos ou montando cargas explosivas para explodir portas e portões, veio ao briefing da missão perguntando-se: o que devemos fazer agora? E eu percebi naquele momento que eu não sabia. E aí eu demorei um tempinho para poder entender o porquê disso, né? E aí me fez todo sentido, porque, por exemplo, eu como um financeiro, eu não sei qual que é a estratégia do comercial, qual que é a estratégia da empresa do comercial, que é basicamente aquilo que leva a empresa para frente. E aí aquilo ali me chamou um pouco a atenção como um gatilho de, será que eu não deveria participar mais? Pedir para entrar ali dentro, falar assim, olha, eu posso não ajudar com muito, mas eu posso estar presente para entender qual que é o planejamento. Ah, mas o porquê o financeiro participar? E eu fiquei me questionando. E aí foi bacana, porque eu entendi, bom, às vezes eu estou de fora, eu consigo ver coisas que, de repente, quem está ali de dentro não consegue ver. Eu consigo ajudar de uma determinada forma. Ah, o pessoal de tech também, vamos participar? Vamos. Ah, mas o que o pessoal de tech, de repente, pode fazer? Porque a gente precisa trazer veículos. Ah, mas através da tecnologia a gente consegue ajudar de forma diferente a otimizar o nosso processo para trazer mais demandas de fora, porque aí a gente vai melhorando o processo, as pessoas vão falando, vai melhorando, as pessoas vão convidando outras a entrar. E aí eu falei assim, nossa, que bacana. Porque antes, para mim, era uma coisa que o planejamento só compete ao comercial e eles que lutem. E aí eu entendi que não, que se eu não fazer parte disso, se eu não me interessar em participar do planejamento, como que eu vou saber como que a minha empresa vai andar daqui para frente, né? E foi a mesma coisa que ele traz aqui, porque ele entendeu que as pessoas faziam apenas aquilo que ele mandava. Então, se ele falasse assim, porque as pessoas que morreram estavam fazendo exatamente aquilo que ele mandava. Mas será que aquelas pessoas elas entendiam o planejamento como um todo? Os seus riscos? Ela sabia que, de repente, aquela zona onde ela estava era perigosa e que ele poderia fazer coisas para tentar se esquivar e não morrer? Será que ele poderia ter feito algo para que aquilo não acontecesse? Então, foi um gatilho que eu trouxe para mim. Eu não participo de uma reunião de planejamento porque eu me considero um financeiro, mas eu me considero uma parte da empresa. Então, acho que isso é algo que eu deveria participar mais. De repente, levantar a mão. Eu posso participar para entender como funciona a engrenagem de planejamento da empresa? Será que dá para eu compartilhar algo, algum conhecimento que eu tenho de fora, alguma forma que eu possa acrescentar naquele planejamento que a empresa tem? Aí eu também me questionei, será que todo mundo que também faz parte do comercial entende qual que é o planejamento da empresa? Qual que é a estratégia da empresa? Se a gente for chegar lá e perguntar, olá, fulano, tudo bem? Qual que é a estratégia da empresa para ela poder ir para frente? Aí eu até escrevi aqui, eu falei, será que as pessoas elas entendem?
Será que ela sabe? Se a gente perguntar, elas vão saber responder? Porque aí eu me senti mal porque eu não sabia. Eu falei assim, eu como uma ponta também da empresa, uma parte da engrenagem, eu deveria saber, e eu não sei. E aí eu me questionei muito porque eu falei assim, caramba, péssimo. Eu falei assim, péssimo. Não, você precisa saber. Nas próximas você precisa estar dentro, na próxima você precisa se interessar e se pôr à frente. Ah, vai ter, posso participar para entender como funciona? Então, esse capítulo, ele trouxe um pouco disso dentro de mim. Quando li esse capítulo, me remeteu muito ao 7 hábitos, do hábito 5, né? Para mim, esse capítulo, o ponto principal é comunicação, né? E o capítulo 5 é procure entender para ser entendido. E vai muito de encontro com o que você está falando. Bom, tecnologia a gente acaba tendo que fazer muito disso, e eu acho que ainda a gente tem muito para melhorar. Que é, cara, sentar com as pessoas e saber os porquês das coisas. A gente acaba sentando com cada um de vocês. Eu acho que conversei com quase todo mundo aqui para sentar e falar o que você quer, o que precisa fazer. Fazer perguntas inteligentes para abstrair o porquê realmente você quer fazer isso, qual é a real motivação, e muitas vezes falar um não para falar assim, cara, talvez agora não seja o momento, isso aqui a gente não vai fazer porque tem uma outra prioridade, etc, etc. E a questão da comunicação com o time, né? Ele fala de acima e abaixo, né? Acima você entender o plano, pelo que eu entendi, e abaixo é eu, como líder, falar para o meu time qual é o plano, explicar claramente qual é o plano para que eles consigam ter claro o caminho que eles têm que seguir. Então, para mim, me fez refletir bastante a questão da comunicação. Será que eu estou buscando o plano, como você, mesmo sentido que você falou? Se eu estou questionando o plano também para trazer melhoras que eu possa contribuir? E será que eu estou passando o plano corretamente para o time? Então, são coisas que eu perguntei, fiquei me questionando quando eu estava lendo essa parte. Eu acho que um bom ponto que você trouxe, né, Gustavão, já tá notado aqui a questão da comunicação, né? Como que a gente, de uma forma efetiva, a gente consegue passar a estratégia e, ao mesmo tempo, a pessoa ela tem que estar com a mente aberta, né? Porque ele até cita no exemplo ali da empresa, né, que o gerente de produção lá olhou e falou assim, putz, esse cara só vem aqui, fala para fazer um monte de coisa, eu não estou entendendo o porquê dessas coisas, né? E aí foi quando o cara fez a pergunta, você acha que ele quer te prejudicar, ele quer que dê errado aí na ponta? Né? Você acha que o CEO da empresa quer que a produção, que assim, esse braço da empresa dê errado? Aí ele parou, pensou e falou, puta, não. Porque de fato, tudo tem um porquê. Basta a gente fazer as perguntas corretas e as pessoas com qual a gente está se comunicando tentar ao máximo também trazer o porquê daquela visão para que a gente tente chegar numa concordância, né? E eu concordo, assim, a estratégia bem alinhada, a comunicação bem alinhada, todo mundo sabe para onde está indo, independente do nível. Né? Porque muita gente pensa também assim, poxa, um nível mais júnior não precisa saber disso. De fato, ele não precisa saber de todo o ponto da estratégia, mas minimamente ele precisa ter a visibilidade para onde ele está indo e o porquê. Né? Eu acho que esse é um grande ponto desse capítulo, que são os porquês. Né? Posso, Léo? Bom dia a todos. O Enin, inclusive pegando um gancho aí na sua fala, é muito importante porque assim, eles falaram que depois que eles voltaram lá para os Estados Unidos pós-operação, foram muito criticados, foram assim, realmente ouviram coisas que não deveria, porque quem estava fora não entendia o que estava dentro. Logo, gerava-se aí um nível crítico, de criticidade grande, por não entender todos os elementos, porque todos os riscos, porque tudo foi feito. Então, nessa fala, é muito interessante essa sua vontade, porque quando você está fazendo parte do negócio, você está entendendo o que está acontecendo, você talvez fique menos aleatório, menos alheio ao problema, e aí sente mais a dor, né, do que está rolando lá na ponta. E aí tem um momento aqui, né, que eles perdem um dos meninos dele lá, o Mike, né? Porque aí o Mike foi lá, entendendo toda a dor, se jogou em cima da granada para proteger o time.
Se você não está comprado na dor, se você não está comprado na missão ali, não está entendendo todo o jogo, cara, não tem gente que se coloca aí para cobrir a granada e botar a própria vida em risco, né? Claro que a gente não está falando na empresa de colocar a vida em risco, né? Mas a gente está falando aqui de, às vezes, colocar muitas coisas em riscos, né? Então, só quando você é capaz de estar lá imerso, entender toda a trama, todos os porquês, né? As decisões, os riscos, é que você talvez se torne capaz aí de se colocar, né, na frente da bomba. E talvez eu colocaria no capítulo liderando acima e abaixo e nas laterais. Porque também não é só acima e abaixo. Às vezes a gente precisa também ter uma atitude de liderança com o colega lateral, né, com o nosso par. Para poder, talvez, mostrar alguma coisa diferente, ter uma visão diferente aí de alguns pontos. E a gente tem lá, né, depois de todo terminado, né, quando o Joco vai lá e coloca todo o resultado da operação, o cara fala, caraca, fizemos tudo isso, não tinha nem noção. E às vezes, se a gente não tem noção do que a gente está fazendo, a gente perde um pouco da fibra, perde um pouco da fortaleza. Quando a gente coloca lá no quadro como a gente era no começo e a gente vai crescendo, o Dani sempre falava, sempre vai ser uns gráficos horríveis, mas depois que você coloca numa linha do tempo, caramba, olha de onde a gente veio, olha para onde a gente está indo, todo esse sacrifício, toda essa dor, em razão disso, entendeu? E às vezes a gente precisa fazer isso com a equipe no geral, para poder entender, né? A gente está fazendo isso por quê? Por qual razão, por qual motivo? Então, eu acho que essa comunicação, né, o ligar o estratégico ao tático. Nós estamos fazendo isso por essa razão maior. E aí é a capacidade que o líder tem de vender esse futuro, esse projeto, esse plano, para que as pessoas, abre aspas, se coloquem aí na frente da granada. Eu só ia falar, puxando um gancho do que o Gustavo estava falando, que ele falou da comunicação, né? E acho que no capítulo 5, se eu não me engano, eu estava com a Lídia ali, que a gente foi sorteado, que ela trouxe que a comunicação era o cerne do capítulo também. E, assim, eu acho que a comunicação ela é só uma ferramenta para o fundamento que está intrínseco nos 2 capítulos, que é a visão sistêmica, assim. Então, no capítulo 5, naquela época, a gente estava falando de como cada etapa da esteira, que era o cobrir e mobilizar, né? Como cada etapa da esteira se organiza ou trabalha em prol da estratégia da companhia. E nesse, a construção da visão sistêmica é como que eu comunico e faço com que cada etapa compre a estratégia da companhia. Então, assim, a gente volta no negócio da VD, que é o negócio da visão sistêmica. Assim, como que a gente constrói isso dentro da companhia para que cada um atue da forma que precise, sem que haja conflito entre as etapas, aí volta no capítulo 5, e nesse, como é passada a estratégia desde a liderança mais alta da companhia até lá embaixo, e como você fundamenta isso para todo mundo comprar a estratégia, que eu acho que é o cerne aqui. Então, a comunicação, acho que era muito mais uma ferramenta para atingir a visão sistêmica do que o cerne do capítulo, assim. Pelo menos é uma sensação que eu tenho. Bom dia. Quando eu vejo assim, quando eu estava lendo o primeiro capítulo, ali, o capítulo 10, ele falando de pessoas reclamando de passar algum reporte, algum documento para os superiores que não estavam no campo, eu vejo muito em vários momentos que a gente passou aqui mesmo na Drive, né? Quando existe esse movimento de pessoas que está na direção ou líderes da companhia, que eles vão para a operação pedindo detalhes de plano, detalhes de diagnóstico, e que ainda não existe uma confiança ou no diagnóstico da operação, do problema, e nem no plano de ação. Vou dar alguns exemplos. Recentemente, o Dani, César e o Zamboni foi muito para a operação
para entender o que estava acontecendo, para entender os problemas que estavam acontecendo na operação, né? Aí lendo o tema e olhando o que aconteceu no passado, a gente não dava uma segurança, tanto no diagnóstico quanto nos planos, para a liderança acima. Então, assim, quando a gente fazia o diagnóstico lá na operação do que estava acontecendo, era um diagnóstico um pouco superficial, que a gente não entendia todos os problemas, e os planos eram ruins, né? Porque o diagnóstico estava errado e o plano, obviamente, era ruim e estava errado. Então, toda vez que existe um movimento de alguém ir para frente, de fazer pergunta, de relatório, manda relatório. Foi um movimento que a gente fez na sexta-feira, né, da gente pedir diagnóstico, pedir plano de ação para o time, é quando a gente não tem a segurança que todos estão executando o melhor diagnóstico possível e o melhor plano de ação possível, né? Então, o Gu falou de comunicação, o Léo falou da importância da esteira, e quando você olha uma parte da esteira que não está entregando algum número, não está entregando alguma coisa, e você não tem segurança no diagnóstico, não tem, obviamente, por consequência, não tem segurança no plano, 100% de certeza que vai todo mundo mirar ali desde o diagnóstico até o plano de ação, né? Falando especificamente do capítulo 10, é a base da confiança, não confiança na pessoa, não confiança no indivíduo, mas sim a confiança na parte técnica, que é a confiança que tem os líderes de fazer uma boa ação de diagnóstico e plano. Se você não tem essa confiança naquele momento, obviamente as pessoas vão se sentir desconfortáveis e vão ir para a operação. Então, quando acontece esse movimento, é para a gente olhar para dentro, assim, olhar para nós mesmos e falar assim, pô, o que eu não estou entregando? Qual parte do plano que ou não estou sendo claro, ou não estou enxergando o problema de fato? Que aí um dos dois é perigoso, né? Só complementar um ponto que o Vitão falou. Quando a gente pega essas métricas, e o Vitão acho que vai me entender bem, é importante a gente saber analisar o dado para pegar realmente a causa raiz, né? Porque até em ciência de dados o pessoal fala muito, um dado ele pode ser olhado de várias formas. E aí, às vezes, a gente pega um dado, por exemplo, a gente teve a reunião lá onde o Vitor apontou alguns pontos de melhoria em alguns dos times. Vamos supor, o Gustavo está com desempenho abaixo da média. Mas por quê? Porque ele realmente está tendo desempenho abaixo da média ou porque determinadas condições fez que ele ficasse abaixo da média? E ser realmente verdadeiro na análise, porque muitas vezes a gente tem decisões enviesadas. Eu acho que aquele cara é ruim e aí, tendencialmente, eu vou achar que os números dele estão ruins e vou dizer que ele é ruim. Então, é importante a gente ser bem imparcial, tentar ser o máximo imparcial possível para analisar os dados, para conseguir verdadeiramente achar a causa raiz. Acho que isso uma dificuldade, é um desafio muito grande para todo mundo, inclusive para mim, que às vezes tem uma visão que não é tão clara das áreas especificamente. E aí, nesse sentido, né, de olhar o dado, o Rafa sempre fala isso, né? Vamos ver a foto ou vamos ver o filme. Porque às vezes um dado está enviesado ali por uma situação pontual e não faz parte do filme, né? Então, seja do colaborador, seja do agente, seja de qual for o que a gente estiver analisando, o setor que a gente estiver analisando, tem que ver a foto e o filme, né? Porque senão a gente tende aí a tomar, aí vai entrar no capítulo seguinte, né? Atirar e de repente, atirou no amigo. Então é perigoso. E ainda falando aqui, né, sobre o que o Vitão estava dizendo aí, às vezes, se está entregando o resultado, né, se está tudo certo, está tudo lindo, tende a tudo que você apresentar de plano, de ideia, tende a avançar e ser rápido e ter menos questionamento. Mas se não está, tudo fica questionável, tudo fica aí numa situação de questionamento. Mas o interessante é que eles falam, né, que mesmo cansado, eles tinham que ainda, após uma operação, voltar e reportar o resultado da operação, para saber o que deu certo e o que deu errado, né? E agora, acho que nessa ação de sexta-feira, a gente está sendo mais
pragmático no retorno da operação, né? No retorno da execução. Porque às vezes tem algumas, né, às vezes eu e o Vitor, a gente conversa sobre algumas coisas, né? Mas isso a gente já tentou no passado e não deu certo. Mas peraí, será que não deu certo mesmo? Ou alguma coisa que a gente fez não deu certo? Será que a ideia e o conceito era ruim? Às vezes a gente vai descartando oportunidades e possibilidades porque no passado não deu certo. Mas no passado a drive era outro, o cenário era outro, a equipe era outra, a liderança era outra. E às vezes, como a gente não tem, né, um relato do que exatamente deu certo, do que exatamente deu errado, a gente acaba não... esse jeito não dá certo. Então a gente acaba não conseguindo saber exatamente o que deu certo e o que deu errado, né? No capítulo 11, no capítulo 11, o que me trouxe mais ainda a sensação de que eu deveria não só olhar para qual é a estratégia do meu time, mas entender a estratégia dos demais como um todo, porque cada estratégia é feita para que todas as engrenagens andam. Mas se uma estratégia trava, todas travam. E aí me remeteu muito isso, porque antes eu sempre fui uma pessoa... O problema era o financeiro? Não, o problema é os demais. Financeiro nunca é o problema. E aí eu pegava e falava assim, não, é lá aquele pessoal que está lá que não está produzindo, que não está fazendo nada, o financeiro está indo bem. Então a gente sempre tinha a Maria, que é a mesma coisa que ocorre no livro que ele mostra. Eles estavam focados somente em uma janela. Eles estavam focados somente em uma janela, em somente uma sombra onde eles não tinham a certeza se era um amigo ou se era um inimigo. E depois, quando eles conseguem enxergar quem são, aí eles pararam, perceberam e analisaram. Se a gente olhasse o prédio como um todo, a gente veria a numeração do prédio, poderia ver quem estava ali, que eram pessoas amigas, e eles quase atiraram numa pessoa que eles não deveriam. Então aí me remeteu ao... Pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para dentro da sua equipe e vá aprender sobre as demais, porque é o que eu trouxe aqui. Quando a gente olha para o próximo, a gente consegue entender mais a dor do outro, entender pontos de melhorias dentro da nossa equipe, né? E eu vi que isso eu não fazia antes. Eu não sabia ouvir as pessoas, eu não sabia... Antes, quando o Nicolas vinha, ele mandava mensagem, a gente estava dentro da sala, eu falei, puta que pariu, que menino chato. Acabou de mandar mensagem, já entrou, a gente dá nem tempo de eu responder. E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo, eu fui compreendendo que ele precisava daquilo rápido. E que eu tinha que entender a dor dele. Porque se eu não entendesse, eu não ia ajudar ele... Ele ia continuar tendo a dor dele, os problemas que viriam para dentro da equipe, e aí eu fui melhorando. Aí tinha vez que ainda eu falava, vai, Nicolas, não dá, me deixa, que você veio toda hora. Aí depois eu foi indo, a gente conseguiu entrar ali numa amizade, num consenso. Mas tem hora que às vezes ainda não consigo responder, mas a gente tenta mudar. Então, o livro, o capítulo 11, ele me remeteu a isso, né? Que foi de acordo com o que eu havia pensado no capítulo 10, que era, beleza, você entende da sua estratégia, mas você entende das demais? E a minha resposta foi não, porque eu sempre olhei para o meu interno, nunca olhei para o externo, né? Às vezes a gente tem isso de si mesmo, esse ego, tipo, não, eu vou preocupar com o meu, porque o meu, se estiver indo bem, se os demais estiver explodindo, aqui vai se salvar, mas não. É um relógio, então você tem uma engrenagem, você tem outra engrenagem, aí você tem outro planejamento, e essas engrenagens, enquanto elas estão funcionando em comum acordo, elas estão rodando, só que se uma travar, trava todas. Então, se estourar a bomba lá, eu vou sentir reflexos aqui. Posso não me machucar como o pessoal lá da frente, mas eu vou sentir reflexos. Então, eu acho que a gente parar de olhar apenas para uma janelinha só e focar num todo, eu acho que a gente consegue ajudar muito mais, aprender muito mais e lidar melhor com as situações. E não achar que a sua dor ela é maior do que a outra, que é quando a gente para de olhar com as nossas lentes e vamos começar a olhar com a lente do outro. Porque eu só achar que o Nicolas ia lá, nossa, acabou de mandar mensagem, minuto chato, já vindo aqui, não era algo que ele precisava, e eu tinha que entender a urgência daquilo. Então, a urgência dele era algo que eu deveria ouvir
e não apenas criticar ou julgar. Então, esse capítulo me remeteu muito a isso, sobre essa melhoria. Obviamente, a gente ainda tem muito a melhorar, só que ele me trouxe isso, que era o pare de olhar para uma janela e olhe para o prédio como um todo, que às vezes você consegue achar respostas e saídas que hoje você não encontra porque você está vivendo num mundo que é somente seu e a ti pertence. Então, aquele famoso ditado, né? Levanta-te e andes. Então, vamos andando e olhando o prédio como um todo, e não só a janelinha. Não concordo com as falas do Wayne, né? E um ponto, para mim, o ponto mais importante que esse capítulo traz é a análise de risco, né? E aí, para mim, traduz muito num parágrafo aqui, que era o escritor falando, o Joko, né, que era o comandante acima dele, ele era o líder maior naquela operação, ele falava: o Joko sempre nos incentivou a ser agressivo na tomada de decisões, mas parte disso era saber e entender que algumas decisões, embora fossem imediatamente impactantes, podiam ser revertidas ou alteradas. Outras, como atirar em um ser humano, não. Então, o líder maior falava: cara, seja agressivo na tomada de decisão, corra riscos, né? Eu entendo que ser agressivo na tomada de decisão é isso. Porém, entenda qual que é o risco que você está tomando. E, trazendo para o nosso universo, eu acho que a principal lição daqui é a gente identificar, no nosso dia a dia, o que é atirar num ser humano, o que vai ser fatal para a operação, o que vai ser fatal para a minha cadeira, o que vai ser fatal para o meu time. Eu tendo essa visão bem clara, fica fácil de ser agressivo na tomada de decisão. Porque deu assim, não, isso daqui eu tenho um risco, mas esse risco, caso não dê certo o plano que eu estou construindo, eu consigo reverter de outra forma. Por exemplo, no financeiro, eu não posso correr o risco de fazer uma operação duplicada. Então, se eu tiver na decisão de fazer uma operação que eu corro o risco de duplicar, a resposta é não, é baixa, né? Só que tem outros lugares que a decisão não é tão clara assim, é um pouco mais complicado. E aí, no exemplo que ele traz mais à frente, que tinham 2 líderes que eram muito bons, mas esses líderes estavam inflamando muito o time, causando muito problema. Mas, cara, mas os caras são bons, as equipes são boas, eu vou perder gente do time. Tá, beleza. Qual que é o risco de mantê-los e qual que é o risco de não mantê-los? Aparentemente, o risco de mantê-los é maior. E aí eles tomaram a decisão baseada nisso. Então, eu acredito que a principal lição aqui é olhar para as nossas decisões do dia a dia. E, cara, isso aqui é uma baixa, isso aqui não é uma baixa. Aqui eu posso correr risco, aqui eu não posso correr risco. Então, né, se o financeiro está ali para fazer o pagamento, corre o risco de ter uma duplicidade, mas se é o principal agente da Drive, que está na ponta lá, dando calor, dizendo que o cliente vai cancelar, porque não vai receber o carro, e o farmer tomando, né, a pressão aqui, indo para cima do financeiro, o financeiro lá, eu acho que a lição que ficou para mim desse capítulo é como é que eu ajo no momento de pressão, que eu tenho pouquíssima informação para tomar uma decisão, né? Pago ou não pago, né? Aí a decisão que eu trago, que eu aprendi ali do livro é, cara, o que eu tenho de informação situacional que vá me respaldar de tomar a decisão? Porque o cara recebeu o ok para atirar, do cara que fez a vistoria no prédio. Imagina se não daria o enter ali para o pagamento de duplicidade. Mas não, teve a serenidade ali de falar: parou, não estou 100% confortável, vai doer, volta lá com a gente de novo. Beleza que ele é o principal agente da Drive, que ele é o melhor, que ele é o maior, que, né, beleza que ele é o que gera mais resultado para a gente, mas volta lá com ele, ou seja, pediu para o time, para o cara voltar lá de novo no prédio para correr o risco de morrer, porque se fosse um sniper, né, do inimigo tinha sério risco de morrer. Mas o cara falou: não, volta lá que a gente vai cobrir com excelência, a gente vai garantir que não vai acontecer nada na sua volta. Então, acho que é um pouquinho disso, assim, a lição: como é que eu ajo durante o momento crítico de pressão? Dou o enter ali para liberar ou não dou o enter para liberar, né? Então, um pouquinho disso que eu queria contribuir. E a gente vive isso, eu já passo. E a gente vive isso todos os dias, né?
financeiro, closer, farmers, RH, né? Do tipo, cara, será que eu trago a todo custo? Né? Por exemplo, trazendo um pouco da área de gente. As áreas estão gritando, precisa de gente, isso impacta em negócio, que impacta em resultado. Puta, eu vou pegar qualquer um e vou trazer, né? Só para, tipo, o meu eu entreguei, o meu tá lá. Não. Né? Vamos tentar sempre refinar cada vez mais, não só o processo, mas a inteligência para a gente trazer as melhores pessoas. Né? Então, esse é um desafio constante, diário nosso. Né? Essa pressão do apertar o enter, né? Ou o gatilho. Eu acho que vale também frisar isso que o JP falou, que é a importância da gente ser claro com as áreas. Então, por exemplo, esse cenário que você falou, a grande preocupação do financeiro é que não faça pagamento duplicado. A preocupação do farmer é o sucesso do agente. Então, eu acho que numa situação dessa, se o Wayne não tiver com dúvidas, ele tem que sentar com o exemplo do Nicolas e falar, cara, nosso problema crítico é isso. Se eu fizer isso, vai ter 2 pagamentos, vai ter um pagamento duplicado. Você não consegue conversar com a gente para a gente encontrar um caminho do meio, né? Então, eu entendo que isso é um caminho difícil de ser feito, porque nem todo mundo vai ter a empatia de ouvir o outro, mas é obrigação nossa, pelo menos, puxar a pessoa e esclarecer para ela o porquê que você não vai cumprir aquilo que a gente ficou acordado em princípio, ou porquê que não vai ser no tempo esperado. Eu acho que isso é uma coisa bem difícil de fazer, e essa reunião aqui eu acho que é um negócio que ajuda muito. Pelo fato da gente estar aqui, aproxima a gente, e eu acho que é importante ter essa comunicação, de eu ter a facilidade de chegar e conversar com o N, tanto que, por exemplo, com o N foi uma pessoa que acabei me aproximando bastante por conta de estar mais próximo aqui. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que procurar bastante. Conseguir olhar no olho, conseguir conversar, conseguir ser sincero no que precisa, e o não que eu vou falar, esclarecer bem o porquê do não. Inclusive é o Cris que fala aí do... E assim, uma coisa interessante, né? Um não era subordinado do outro lá, dos comandantes, né? Um falava, atira. Não atira. Atira. Não atira. E quantas vezes a gente se depara com uma situação dessa? Bloqueia. Não, calma, vamos esperar um pouquinho. Não bloqueia. Libera, não libera. E é uma decisão difícil. E aí há uma linha bem delicada entre agir e não agir. Porque no caso, no case lá específico do Eduardo do Nigel, em que a CEO falou, não vou agir, vou esperar as coisas acontecerem e desenrolarem sozinha. Isso é muito perigoso às vezes, né? Então assim, eu sempre falo assim, eu preciso dormir uma noite para pensar. Mas também dormir 2, 3, o negócio já azedou às vezes. Então, há que se dormir pelo menos uma noite para tomar uma decisão difícil, mas também não dá para dormir uma semana inteira ou um mês, porque senão o negócio fica depois incontrolável, né? Fica um negócio desajustado. Então tem que ter muita delicadeza entre atirar ou não atirar. Mas o próprio livro, não vou lembrar que parte que fala, que a inerência, o risco é inerente ao negócio, né? Não sei exatamente qual que é a parte do livro que fala que a gente vai tomar risco. E aí a gente às vezes pode dormir com peso na consciência, né? Se fizer alguma coisa no erro aí, sem uma devida precaução. Atirar com imagem incompleta, né? Que é o que fala o livro aqui. Eu acho que é no cobrir e mobilizar que ele fala que o risco é inerente e que a gente tem que focar no risco que está no nosso alcance, né? O exemplo do JP acontece com frequência, né? Aquele erro, né, erro de processamento. Todo mundo quer morrer quando acontece. É quando você faz o Pix, o banco não acusa que foi, nem acusa que voltou. Aí você fala, meu Deus do céu, lascou. E assim, cara, a gente já entendeu. Esse erro de processamento, se eu seguir, é o erro da baixa. É o momento que eu nem vou questionar o N, falar, gente, não tem o que fazer, cara. Tem que esperar. Não tem o que fazer. Esse risco eu não posso correr de jeito nenhum. Teve uma situação essa semana,
cara foi numa loja, passou a ficha, não fechou o carro, mas o cliente, a loja continuou engajando o cliente, negociando com o cliente. O cliente foi em outra loja que era da Drive. A outra loja queria puxar a ficha. Falei, cara, não vou liberar essa ficha para esse cara, é bolada nas costas externa. Né? Assim, era uma situação clara que a gente tinha as informações. Para dentro de casa, a todo custo eu evito, né, a bolada nas costas interna. Eu não vou tolerar isso daqui para fora. Não vou incentivar esse comportamento. Então, tem decisões que são fáceis, tem decisões que tem mais fumaça no ar, tem mais neblina, é um pouco mais difícil de ser tomada. E um ponto também, a questão da pressão, que o Silvio falou, o comandante, cara, atira, senão esse sniper vai matar a gente do meu time. Então, assim, olha o nível de pressão, não era só a questão de fazer ou não, era assim, se eu não fizer, eu posso ter um risco maior ainda do que se eu fizer. Era uma situação bem complicada. E isso muitas vezes cara, a pressão que eu estou recebendo, eu estou passando para frente. Às vezes eu tenho que passar a pressão que eu recebo, às vezes eu tenho que filtrar, né? Então, assim, a mesma coisa com o cliente lá na ponta. Acabei de tomar uma pressão aqui, o resultado está ruim, precisamos correr, precisamos fazer uma estratégia diferente. Você não está fazendo direito isso, não está fazendo direito aquilo. Aí eu pego o telefone com essa mesma pressão, eu vou repassar isso para o meu agente. Cara, o meu resultado só vai piorar. Né? Então, filtrar a pressão que eu recebo, a pressão que eu passo, eu acredito que também é uma lição desse capítulo. Só complementando aqui, uma frase que me chamou muita atenção no capítulo: os resultados nunca são certos, o sucesso nunca é garantido. No entanto, os líderes precisam se sentir confortáveis no caos e agir com determinação em meio à incerteza. Aí você pode pegar tanto o caso do atirador quanto o caso do CEO, né, com a questão dos dois engenheiros. Né? Ela queria defender um de toda forma porque os dois eram excelentes, ela construiu um time excelente, grandes resultados, cresceu muito a empresa, ótimos clientes e queria continuar esse crescimento, mas ela queria escolher um dos dois, mas não podia ficar com os dois, porque estava tendo muita briga entre ambos. Né? E na consultoria ele começou a mostrar para ela, no meio de toda essa incerteza e esse caos, situações que ela não estava conseguindo enxergar. Né? Porque eles tinham uma postura que era ruim para a empresa, contaminando as outras pessoas. E qual foi a decisão tomada? Vamos substituir os dois. E vamos enxergar dentro da companhia outras soluções, e começou a se trazer nomes, situações, isso aqui pode ser o melhor caminho. E todo mundo começou a se abrir. Né? Foi a mesma coisa no campo de tiro. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi a confiança no atirador. Porque ele sabia que o atirador não ia atirar em qualquer situação e só puxar um gatilho. Ele tinha conhecimento de causa do que ele fazia. Ele não só puxava o gatilho, ele entendia o ambiente, ele entendia a situação, o melhor ponto de tiro, porque ele tinha uma das melhores miras. Né? Então ele sabia que, se ele está na dúvida, né, identificação positiva, não tinha identificação positiva, então ele não ia tomar uma decisão, não estava claro ali para ele que era a melhor situação naquele momento. Então vamos entender mais, vamos puxar mais informação. Então é sempre a gente ser claro nas situações muito graves, incertas, mas ter aquela calma, aquela frieza para enxergar a visão sistêmica, igual o Léo falou, né, ver o todo para tomar a melhor decisão. E às vezes a melhor decisão é mais difícil, porque às vezes você pode perder pessoas ali, não no campo de batalha, mas perdi 2 profissionais, mas existe uma outra saída. Né? E às vezes a gente fica meio preso ao óbvio e acaba não tendo essas visões. Isso me chamou muita atenção, esse contexto dessa frase toda. Só um complemento a mais de tudo que já falaram. Legal, porque tá bem... Todo mundo tem falado o que eu anotei, tiquei, coloquei. A gente também tem que lembrar que nós somos fornecedores das outras áreas, né? Então, dentro de uma mesma companhia, primeiro a gente tem que olhar o todo, a visão sistêmica, você entender de tudo. Porém, eu também sou fornecedor.
Então, assim, eu tenho que agir como fornecedor e às vezes eu vou ser cobrado pelo outro time porque eu sou fornecedor daquele time. E eles vão cobrar, porque é a mesma coisa, quando a gente contrata uma empresa, você quer que ela preste um bom serviço. E entre áreas, a gente precisa entender que quando a outra área vem nos cobrar, nós temos que avaliar, porque às vezes uma decisão que a gente faz aqui em Farmer estoura no comercial, assim, erroneamente. Então, assim, eu lembro na época de bloqueio não bloqueia a gente. É uma decisão que sempre dava pau aqui com o comercial. Não vou bloquear, só que ele manda a ficha de qualquer jeito. E a gente começou a tentar agir antecipadamente. E às vezes o pessoal do comercial levanta a mão, ó, tá tendo fumaça aqui com esse agente. Pô, na mesma hora a gente para, senta, investiga, analisa, avalia. Pô, faz sentido ter esse cara aqui? Há pouco tempo a gente tirou um cara que mandava 100 fichas por semana de negócio, aprove. Nós travamos ele. Só que, pô, o trabalho que ele dava para toda a esteira não era só o comercial. Dava trabalho tanto para a esteira de crédito, tanto para a esteira do closer, financeiro, tudo. Back-office. Então, assim, às vezes é a gente entender que nós somos fornecedores das outras áreas. E às vezes vão ter que tomar decisões, uma coisa que o Silvio falou do capítulo anterior, não é só sobre liderança e subordinado, e sim sobre pares. Nós temos que sentar os pares e entender muito bem, pô, até onde eu estou prejudicando e você está prejudicado o negócio como um todo, não as áreas. Não olhar simplesmente eu, a minha área, e a André, a área dela, mas o que aqui a gente atua muito entre inside e farmer. Pô, inside precisa vender. Só que tem que chegar aqui, a venda tem que ser bem feita, tem que ser construída, tem que ser uma parte correta. A gente vive muito isso aqui. É no mesmo ambiente, mas eles querem pôr para dentro. E aqui tem que vir um bom agente, não só colocar para dentro a qualquer custo, né? Então é isso que a gente tem que avaliar bem também entre as áreas internamente. Os times estão próximos, né? Eu gostaria de frisar que, cara, a gente tem que ter isso com os outros times também. Que, por exemplo, você é responsável pelos 2 times, né? Então acho que facilita a comunicação. Mas eu acho que os outros também têm que procurar isso. Até é o meu ponto que eu sempre coloco no NPS, que é, cara, as pessoas precisam conversar mais, precisam estar mais próximas. Porque eu sinto que, mesmo partindo de mim, né? Se tivesse em determinadas situações puxado determinadas pessoas, resolvia na hora. E muitas vezes gera ruídos e ninguém conversa, né? Muito do que a gente falou em outros capítulos às vezes eu olhei para o meu cenário só e não abri o olho. Ou então eu vi um problema numa outra área e não chamei o cara e falei, pô, vamos conversar aqui que eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que é muito importante, você falou, Rafa, essa conexão entre os times. Sobre a parte da comunicação, que é uma coisa que a gente estava até conversando, o Rafa, porque dentro do financeiro a gente tem quando algum pagamento ele dá errado por alguma informação, por algum quesito, o nosso contato direto são os farmers. E não tinha sido uma comunicação direta com o pessoal lá, com os closers. Então, depois a gente entendeu, porque a Mica, ela fazia o quê? Ela marcava o closer e chamava o farmer. Aí o farmer estava resolvendo e o closer também, porque o closer foi marcado. E aí estava gerando um atrito, e depois a gente entendeu o quanto a comunicação ela ainda é falha. Por mais que a gente ainda fale, olha, comunique, está todo mundo ciente? Aí eu falei assim, chamei com ela, falei assim, Mica, tá todo mundo... Não, tá todo mundo ciente. Falei, mas por que então eles estão fazendo? Você comunica na sua interna? Porque às vezes é rápido, ó, você marcou, eu estou marcado, tem que resolver. Ela, não, achei que o pessoal tinha falado. Falei, não, então vamos fazer diferente. Então, deixa um texto padrão. Olha, o farm, olá, fulano de tal. Estou apenas te marcando para fazer a comunicação do erro que deu, caso alguém te questione. No entanto, simultaneamente, tem um farm ali já resolvendo. Falei, deixa uma comunicação onde ele entenda que já tem alguém resolvendo, que ele só está sendo comunicado para caso alguém vá questionar ele. Por que tal proposta está parada? Por que tal proposta deu esse erro? Quem está resolvendo? Então, eu falei assim, já deixa a pessoa ela com munição para caso alguém questione ela. E aí a gente entendeu que o quanto ponto dessa comunicação ela é forte. Até mesmo um outro problema que teve sobre o pagamento. Nós temos um pagamento, a gente tem uma esteira que a gente faz o pagamento com 24 horas. Eu tinha closers falando que não, o pagamento seria de imediato. E aí a gente atropela toda uma esteira, que aí o problema maior, quem que vai sofrer?
é lá na ponta, é o cliente que foi avisado que o pagamento dele seria feito na hora, só que a gente não consegue fazer aquele pagamento na hora porque eu tenho uma esteira que eu tenho que seguir o processo, né? E aí a gente veio aqui e era da mesma equipe, a gente chegou lá para entender. E aí entra onde você fala, às vezes você olha para si próprio e não, eu preciso fazer isso com o que eu preciso fazer, que nem lá o Rafa falando sai de si. Eu preciso botar a gente para dentro, mas nem todo agente é bom. Então, eu sei que você precisa botar uma ficha para dentro, eu sei que você precisa vender, mas deixar com que as pessoas elas tenham a ciência de que a esteira funciona de uma determinada forma, que a pessoa chega e fala assim, não, mas aí o cliente vai cancelar, porque eu prometi. Aí a gente vai, contata lead, contato pessoal, o pessoal liga lá, o cliente, não, tudo bem. Se tivesse me avisado lá na ponta, estava tudo ok, não tem problema nenhum. Só que aí não há essa comunicação, porque às vezes a gente pensa... É aquela coisa que é onde a gente só olha a nossa própria dor. E a gente olha tudo com as nossas lentes, a gente não olha com a lente do próximo. Então, se a esteira lá funciona dessa forma, ela tem processo, a gente precisa seguir. Porque se eu fujo dele, não sou eu que vou ser... Não sou eu que vou sofrer. Não é o closer, não é ninguém. É a pessoa lá na ponta que é aquela que nos provê algo, que é o cliente. O cliente ele vai desanimar, o cliente ele vai querer desistir, o cliente ele vai ficar irritado. Por quê? Porque foi alinhado com ele de uma forma, mas a esteira funciona de uma forma totalmente diferente. Então, se houvesse a comunicação lá na ponta, não, ele não iria desistir. Porque se ele fosse desistir, quando há comunicação durante a lançada de bomba, antes que ela explode, alguém já pega, segura e fala, não, aí isso. Não, então tá bom. Se tivesse me comunicado lá na frente, não teria problema. Não tem problema, funciona de jeito, tá bom, então eu espero. Vai pagar? Nas 24 vai pagar, então tá bom, tá tranquilo. Então eu acho que a comunicação, ela funciona dessa forma quando a gente para de olhar para si próprio, vamos olhar como um todo. Não vamos ficar olhando, entra naquele mesmo quesito, não vamos olhar só para a janelinha, vamos olhar para um prédio como um todo. Né? Vamos olhar, vamos ter a certeza de que aquilo que eu estou fazendo é o certo. E a comunicação ela entra na base de tudo isso. Ela entra na comunicação onde você entende o lado do outro e não entende só o seu lado. Então, acho que quando está tudo muito bem alinhado, as coisas fluem com mais eficácia. E aqui, gente, eu anotei o que o Silvinho falou sobre liderar acima-abaixo. Aí eu também, nessa hora que eu estava lendo, eu falei assim, nossa, e na lateral, né? Porque pares, a gente... se você for ver a nossa estrutura organizacional, ela é muito horizontal. E por ser muito horizontal, nós somos pares de todos aqui. E mesmo quando tem a parte vertical, o acesso ele continua sendo horizontal, né? E aí, quando vocês estavam trazendo esses exemplos, né, de sentar, conversar, chamar pessoas, já resolver, para não criar ruído, e o quanto isso, e aí é só uma reflexão, né, o quanto isso não causa de impacto no time. Porque a Mica vê o Wayne, quando tem um problema, aí o Wayne senta com o Rafa. Ela vê o Wayne indo até o Rafa e tentando resolver. Porque somos, sim, todos clientes, todas as áreas são clientes umas das outras, né? Se o meu time vê que, frente a uma situação, eu não consigo criar ponte com o Léo para resolver um problema, isso é um exemplo. Eu tenho que criar pontes. E esse é o papel da liderança aqui. É por isso que a gente se reúne, e é por isso que o contato é importante, é por isso que é importante todas as lideranças estarem presentes. Porque não adianta ser metade de um fórum. Metade da liderança aqui só. Todos nós temos que estar aqui. Justamente para construir esse relacionamento, construir ponte, para a gente se aproximar. Porque a gente é o exemplo para o nosso time, né? E aí, beleza, eles estavam num prédio, olhando numa janelinha, atira ou não atira? Porque eles não sabiam quem que estava do outro lado. Mas, diferente de nós, que a gente está todo mundo no mesmo prédio, no máximo dividido em 2 prédios, está todo mundo do mesmo lado, concordam? Então, não tem por que eu não criar ponte com a Andréia e atirar nela, por exemplo. Sabe assim? Quando eu estava lendo o capítulo, isso ficou muito forte para mim, porque a gente está, independente do problema, que vai acontecer problema. Tem pagamento que eu passo para o financeiro pagar e não acontece pagamento, mas por causa disso eu vou destruir a ponte. Né? Não. Por causa disso eu vou ficar, enfim, criando inimizades? Muito pelo contrário. A gente está do mesmo lado. A gente quer que a coisa dê certo.
Então, se nós aqui nesse fórum não conseguirmos construir essas pontes, não vai adiantar. Na semana passada teve uma treta grande entre eu e a Thaísa. Uma treta brava. Mas imediatamente eu saí de lá, sentei, voltei e pedi perdão. Thaísa, você está fazendo a sua função com excelência. Se eu não estou concordando com a regra, alguma coisa, eu preciso parar, discutir a regra. Não preciso brigar com você por conta que você está fazendo a sua função. A sua missão é essa. Não adianta eu me dispor com você. Então, perdão, assim, estava tentando resolver um problema, arrumando outro problema. Então, assim, às vezes o colega vai ter que falar não para alguma coisa, você vai ficar pé porque você quer resolver o problema do lado de cá, que é do farmer. Mas não, tem um outro problema, tem um ecossistema envolvido que não era uma questão da Thaísa com o Silvio. Ela estava cumprindo com excelência a missão dela, a função dela para aquele momento, entendeu? E aí, se eu não estava feliz, eu tinha que parar, até podia propor uma discussão de estratégia, de tática, e até fizemos isso, entendeu? Mas não entrar em embate com o colega, né? Porque não tinha nenhum sentido. Claro, a gente é sempre sanguíneo aqui, né? Sempre hemorrágico. Na hora a gente dá uma bobagem para lá. Imediatamente, não deu meia hora, eu voltei para perdão. Você está certa, você está fazendo a sua função. Eu estou tentando resolver um problema, arrumando outro problema. Então, às vezes a gente vai ter essa necessidade aí de esfriar a cabeça e entender que o colega está fazendo o que ele pode com as ferramentas que ele consegue naquele momento. Foi exatamente o que o comandante fez, né, Silvio? Atira, mata ele, atira, detona o cara. Aí quando ele falou, não, peraí, é fogo amigo. Cara, ainda bem que você não me ouviu. Né? Então foi igual lá. E se acontece de abrir uma exceção, você acaba abrindo um precedente. A pessoa lá na ponta toda hora vai achar que se ela apertar em algum canto, ela vai conseguir o que ela quer. E aí isso acaba piorando a esteira como um todo, né?